Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre higienização, mas principalmente aquela que deve ser feita para garantir a produção de um alimento seguro, tanto nas indústrias de alimentos como nos serviços de alimentação. A higienização, ela é um processo que sempre vai envolver duas etapas. A primeira etapa é a limpeza, na qual a gente precisa remover todas as sujidades, ou seja, substâncias minerais e orgânicas como terra, poeira, gordura, carboidratos, proteínas, e a sanitização, que é a redução do número de micro-organismos até um nível aceitável. Ou seja, não é que nós iremos conseguir terminar com todos os micro-organismos ali daquela superfície, todos os vírus, todas as bactérias, todos os fungos, mas sim nós vamos conseguir reduzir essa contaminação para conseguir produzir um alimento seguro. Os principais fatores envolvidos, então, para que a gente consiga fazer uma higienização adequada. A temperatura é um fator muito importante, ela vai influenciar todo o processo de higienização. Por exemplo, se nós utilizarmos uma temperatura muito alta, pode favorecer a formação de incrustações de minerais na superfície, que vai deixar mais difícil a remoção, a caramelização dos carboidratos, que vão ficar grudados na superfície, polimerização de gorduras, desnaturação de proteínas. Então, todos esses processos ocorrem a alta temperatura e esse resíduo ele vai ficar mais fortemente ligado à superfície, mais difícil de remover. Então, o ideal é a utilização de temperaturas brandas, principalmente quando a gente ainda tem a presença de bastante resíduo. Após a remoção desses resíduos, então pode-se utilizar uma temperatura mais elevada. E também é importante observar a temperatura na hora de utilizar os produtos de higienização, tanto os detergentes como os saneantes, que a gente vai ver mais detalhes a seguir. Esses produtos eles têm uma faixa de temperatura ideal para ter a sua maior eficiência. Então, também é importante observar isso nos rótulos dos produtos. O tempo também é outro fator determinante durante todo o processo de higienização, principalmente quando a gente está falando dos detergentes e dos saneantes, que tem um tempo de ação também descrito no rótulo. Então, nós não podemos deixar o tempo menor do que descrito no rótulo, por não ter toda a atividade, e também não precisamos deixar um tempo além daquele descrito no rótulo, pois estaremos perdendo o tempo de produzir o alimento. Então, é bastante importante seguir aquilo que é recomendado pelo fabricante. Outro fator também bastante relevante na higienização é a ação mecânica, que é como vai se dar o contato entre o agente de higienização e a superfície que estamos higienizando. Então, essa ação ela pode se dar de várias formas, como, por exemplo, a manual, quando é uma pessoa que faz esse processo. A imersão, quando deixamos de molho o equipamento, ou a superfície em questão. A espuma, que é um jeito de conseguir abranger áreas grandes e também aumentar o tempo de exposição àquele produto. O gel, que funciona muito semelhante a essa forma de aumentar o contato, conseguir ficar por mais tempo em contato à superfície com o desinfetante ou o detergente. O SIP, que é conhecido como a limpeza Clean in Place, nós não precisamos desmontar o equipamento, a limpeza ela é feita dentro do equipamento, então é um sistema automatizado e o equipamento ele fica sem precisar se desmontar, então ele vai ficar exatamente da mesma forma e os produtos que vão passar por dentro desse equipamento. A nebulização ou atomização, a limpeza com auxílio de máquinas, que existem vários tipos de máquina que nós podemos utilizar, como por exemplo, máquinas lava-jato tipo túnel, máquinas de spray e a seco, na qual podem se utilizar produtos gasosos, por exemplo. E por fim,
nós temos a ação química, que é a ação propriamente dita, né, dos detergentes e saneantes. Então, os detergentes são todas aquelas substâncias que facilitam a limpeza, auxiliando a remoção das sujidades. Então, terão aqueles detergentes que facilitam a remoção dos resíduos, como proteína e gordura, que são os detergentes alcalinos. Também tem aqueles que auxiliam na remoção dos minerais, como os detergentes ácidos. E também existem os detergentes neutros, que são mais utilizados quando nós precisamos fazer aquela ação mecânica manual, né? E por isso, com a ação do operador, não pode nem ser muito ácido, nem ser muito básico. E os saneantes, que vão reduzir o número de micro-organismos. Então, eles vão atuar tanto sobre vírus, bactérias e fungos, dependendo da sua ação. Por último, mas não menos importante, a qualidade da água. A água, para ser utilizada na higienização, ela deve obedecer vários critérios, pois senão nós poderemos estar contribuindo para o aumento da contaminação ao invés de diminuir a contaminação durante o processo de higiene. Alguns dos parâmetros mais importantes para a qualidade da água é a dureza dela, para a atuação principalmente dos detergentes e saneantes. A água ela precisa ser uma água que nós consideramos mole, ou seja, com pouca concentração de sais. Assim, esses sais eles não vão interagir com os produtos detergentes e saneantes, e sim vão deixar esses produtos atuarem, né, nos resíduos ou nos micro-organismos. O pH da água também é bastante importante. Recomenda-se um pH entre 6 e 9,5. Outro parâmetro bastante importante é o cloro livre, que deve ter uma concentração de 0,2 a 2 miligramas por litro, para ser considerada água potável de consumo humano, né, segundo a nossa portaria 5 de 2017. A turbidez também é outro parâmetro que deve ser considerado, sendo que até 5 unidades de turbidez são permitidas. E como parâmetro microbiológico, o principal é a ausência de Escherichia coli, né, que é o principal representante dos coliformes fecais. Então, para que essa água seja considerada própria, né, ela deve ter esses parâmetros principalmente. Então, após vermos os principais fatores que vão influenciar na higienização, nós vamos revisar as suas etapas. A primeira etapa é a pré-higienização, na qual nós utilizamos a remoção mecânica de todos os resíduos maiores de sujidades que estarão lá na superfície. Após isso, o pré-enxágue, que é realizado com água. É importante que essa água ela não esteja nem muito quente nem muito fria, justamente para evitar aqueles problemas que nós vimos antes, né? A incrustação de alguns resíduos, a incrustação de resíduos que vão dificultar na limpeza. Depois vem a limpeza com os detergentes. Pode ser utilizado apenas um detergente ou ácido e o básico e o neutro, né? Vai depender daquela superfície e dos resíduos que tem nela. Após é realizado o enxágue intermediário, a aplicação do saneante para remover os micro-organismos, o enxágue final e, por fim, a avaliação dessa higienização. Para termos certeza de que a higienização realmente foi bem eficiente, nós temos esses 3 fatores que podem ser analisados. Então, a inspeção visual, que é olhar realmente toda a superfície, se todos os resíduos foram removidos adequadamente. Os testes de suave de superfície, que é passar por essa superfície esses suaves, né, que são como hastes flexíveis com algodão na ponta. Esses suaves, eles vão servir tanto para vermos se existe algum resíduo de matéria orgânica ou algum resíduo microbiológico, vai depender do teste que nós iremos fazer após, e também um teste no produto final. Então, se o produto, o alimento que foi produzido naquela superfície tiver com qualidade adequada, provavelmente a nossa higienização foi bem feita. A frequência
que deve ser realizada a higienização num determinado equipamento ou numa determinada empresa, ela não existe em legislação, mas podemos sugerir algumas frequências, como, por exemplo, diariamente para pisos, rodapés e ralos, né, todas essas áreas de lavagem e produção que vão estar bastante próximas à produção do alimento, né, e os sanitários. Sempre que nós formos utilizar equipamentos, utensílios, bancadas e superfície que realmente entre em contato com o alimento e o manipulador, ele deve ser higienizado. Semanalmente, nós podemos higienizar paredes, portas, janelas, prateleiras, geladeiras, câmeras e freezer. Quinzenalmente, os estoques. Mensalmente, luminárias e estrados. E, de acordo com a necessidade, teto, forro, caixa de gordura e filtro de ar-condicionado. Agradeço a atenção de todos. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal.